imagem, né? Agora é aquela imagem horrorosa. Um caminhão que transportava um container bateu em um viaduto em construção e a viga caiu em cima da cabine do motorista e do auxiliar dele em Coelho Neto. O Fabiano Martinez foi até lá, foi a primeira equipe a chegar ao local e fez um trabalho de perícia, digamos assim. Veja. A imagem impressiona. A cabine do caminhão foi esmagada pela viga de concreto de aproximadamente 55 toneladas. Os corpos do motorista Adair dos Santos Peixoto, de 62 anos, e de um ajudante identificado apenas como Mineiro, ficaram presos dentro do veículo. O acidente aconteceu no início da noite desta quinta-feira. O caminhão com um container atingiu a viga do viaduto que está em construção. O motorista tentou dar a ré, mas a estrutura quebrou no meio e desabou. Dentro do container havia uma mudança residencial. O motorista pegou os móveis na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e estava levando para Bangu, na mesma região onde ele morava. O container seria levado para o Porto do Rio nesta sexta-feira, onde embarcaria para o exterior. O genro de Adair, que também é caminhoneiro, disse que ele passava frequentemente pelo local e que pode ter sido surpreendido pela obra no viaduto. Colocaram uma viga 2 metros mais baixo, não informaram que teve essa mudança de altura, não informaram a nova altura que estava, não informaram, não botaram limite de altura, não botaram uma sinalização zebrada ali na quina normalmente da viga, como é nos outros viadutos, como é na frente do bicalho, e simplesmente colocaram a viga ali, não colocaram sinalização nenhuma de atenção, nada, e aconteceu para trás. Moradores do bairro disseram que a viga foi colocada na última terça-feira e que não havia sinalização de limite de altura em nenhum ponto da região. Esse viaduto tem uma altura padrão, eles rebaixaram completamente, não tem uma sinalização nem no viaduto, nem na via, ao longo da via. Isso é um descaso. A expansão do viaduto faz parte de uma obra do Corredor Transbrasil, em Coelho Neto, zona norte do Rio, para ligar o bairro à Avenida Brasil. Advogados do consórcio também estiveram no local do acidente. Um funcionário usou um maçarico para cortar as ferragens que prendiam a viga. Uma estrutura igual à que desabou foi erguida com a ajuda de 2 guindastes. Os bombeiros aguardavam a retirada da peça que caiu para poderem fazer o resgate dos corpos. Em nota, a prefeitura informou que existe um padrão para a construção de viadutos, que em vias de acesso como esta aqui é de 4,80 metros. A gente já sabe que o container mede 2,90 metros, como mostra aquela marcação ali em cima. A gente vai usar uma trena para medir da base da carreta até o chão. A gente pode ver que tem 1,40 metros. Dá um total de 4,30. 50 centímetros a menos do que o estabelecido pela prefeitura. Apesar disso, a prefeitura afirma que o caminhão causou o acidente porque estava acima do limite de altura permitido. Um perito da Polícia Civil esteve no local e tirou as medidas do veículo. O laudo, que vai apontar as causas do acidente, deve ficar pronto dentro de 30 dias. Isso é uma família que foi despedaçada. É um pai de família, é um avô que se foi por causa de uma displicência, né? Eu já vou comentar, inclusive, Gerardo, pode entrar aqui, se posiciona ali, tudo bem? Engenheiro aqui, mais uma vez, obrigada. Pode se posicionar aqui na nossa casa, na nossa sala, mas antes da gente comentar esse caso, eu quero ir direto para o Instituto Médico Legal. O Caio Alex me chama nesse momento em relação à morte do Gabriel, no ponto de ônibus lá na Conde de Bonfim. Caio, é contigo. Oi, Isabelle, perdão, na verdade a gente vai estar falando aqui com relação a esse acidente que aconteceu na Avenida Brasil, tá, Isabelle? Foram 11 horas para fazer a retirada dos corpos do seu Adair dos Anjos Peixoto, de 62 anos, e também do David Sangi da Costa, de 29 anos. Por volta de 8 horas da manhã, esses corpos foram colocados no rabecão e saíram ali da região onde houve o acidente. Só que até agora não chegaram aqui no Instituto Médico Legal. O motorista do caminhão, Isabelle, trabalhava já há cerca de 40 anos, para que você tenha uma ideia, e passava ali com frequência. Já o mineiro, como o Fabiano Martinez disse aqui na matéria, o mineiro estava há 6 meses aqui no Rio de Janeiro,
um sonho de crescer na vida, né, conseguiu tirar a habilitação dele também de motorista, estava acompanhando o motorista quando houve essa tragédia. Eu estou aqui com o Ednei Tomás, que é primo do rapaz mais novo, do David. Agora, foi o que vocês falaram, vocês classificaram como um show de irregularidades pelo que aconteceu ali, por causa da viga que foi colocada mais baixa. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu acho que não precisa ser nenhum engenheiro, né, um especialista, para ver que aquilo ali foi o problema da viga, tendo em vista que o próprio filho do motorista, da vítima que foi o motorista, ele informou que esse motorista passava ali durante vários anos e nunca aconteceu nada com o mesmo tipo de carga que ele levava. E aí foi só botar essa viga agora na última terça-feira e acontece um acidente desse. Vamos dizer até que foi um acidente, uma fatalidade, mas uma fatalidade que poderia ter sido evitada, pô. Entendeu? Esse descaso que a prefeitura tem com o trânsito, essa Avenida Brasil, que é essa obra que nunca acaba. E são vários acidentes, não é só esse, mas infelizmente esse trouxe o luto para 2 famílias, entendeu? Sem a menor necessidade. Entendeu? Então a gente não entende por que especialistas, se é que vão lá no local, e se vão, por que não calcula a altura de forma correta. Entendeu? E você me dizia também que o pai dele estava internado, saiu do hospital e está recebendo a notícia que o filho morreu aqui no Rio. Ele que não é aqui do Rio, a família dele não é do Rio. Sim, o pai dele ligou cedo para outra filha, né, que mora lá, né, no Espírito Santo, e falou que tinha recebido alta, todo contente. E aí teve essa notícia, né, dessa tragédia do filho dele estar aqui e agora está morto. Que veio com o sonho de crescer, de ser alguém, de ter alguma coisa, né? E agora tá lá, todo mundo lá em desespero, né? Com essa situação que tá acontecendo agora aqui no Rio. Querendo saber, a gente não tem notícias porque o corpo vai ser levado para lá, a família quer que leve o corpo para lá, só está aguardando um retorno daqui, do ML, para a gente poder estar levando o corpo. E tudo precisa de hora, porque aqui no ML também tem hora para poder retirar o corpo. Precisa de hora, só que, Isabelle, até agora os corpos ainda não chegaram aqui no Instituto Médico Legal. O Ednei está aqui, pode conversar com você também e os nossos convidados a partir de agora, Isabelle Benito. Olha, é um drama, Boa tarde, né? Isabelle. Boa tarde, meu amor, é um drama. Primeiro, assim, meu coração diante de uma situação como essa, porque a imagem é muito feia pra gente que tá vendo. Ontem eu não tive coragem, eu vi a foto, eu não tive coragem de ler à noite, porque eu já imaginava que teria acontecido. Eu imagino pra vocês como família. Mas, assim, eu não trato essas coisas como tragédia. Eu trato essas coisas como algo que poderia ter sido evitado. Tragédia é algo quando, não sei, cai uma chuva gigante, uma tromba d'água que nunca aconteceu e, infelizmente, a gente não está preparado. Se cair neve no Rio de Janeiro, que a gente não está preparado, a gente morrer embaixo do gelo. Mas, assim, certas coisas não dá, entendeu? Eu só vou pedir para vocês, vocês estão me assistindo, eu acho importante botar, eu tenho um convidado aqui no estúdio, que é o professor engenheiro da COP, da UFRJ, professor Geraldo Portela, que ajuda bastante a gente nesses casos. Mais uma vez, boa tarde, professor, obrigada por estar aqui com a gente. Bota as imagens ali, o Fabiano fez um trabalho, só que a gente é jornalista. Na hora, o Fabiano teve uma sacada, foi a primeira equipe a chegar, teve uma sacada de pegar uma trena, ver o tamanho que estava lá específico no container, que aparentemente é o que o perito fez também, mediu do chão, somou e, pela altura que deveria ter o viaduto, o caminhão passaria. E aí a gente tem outro fator, a obra da viga ter sido colocada há uma semana e não ter tido nenhum acidente, e aconteceu o acidente. A perícia consegue constatar, basicamente como o Fabiano fez, ou se ele fez errado, e a gente está aqui para discutir justamente com a sua presença, de que a viga estava no local errado e não o caminhão. Sim, Isabelle. Em primeiro lugar, o pesar por um acidente, uma morte estúpida como essa, dolorosa, pessoas que estão trabalhando, tentando vencer essa situação de crise que nós estamos vivendo. Sim. Quanto ao dimensional, só a perícia vai poder dizer, tanto em relação ao vão, se ele era realmente como anunciado, aquele valor, se há algum problema no solo, alguma elevação na pista. Tem que contar também com o solo. Tem que verificar também aquilo ali. Porque são questões de centímetros, né, professor? Isso, 1 centímetro é suficiente. E o próprio caminhão, ele passou por uma influência da própria queda do elemento estrutural. Então, isso pode ter alterado. Esses caminhões possuem regulagem. Então, não é tão simples como uma simples medida.
embora tenha sido um indicativo bastante significativo. Mas a gente sabe que a gente não é perito, por isso a gente já, né, contesta até a coisa. Mas assim, o que a gente fez ali é basicamente uma outra imagem. Dudu, Reinaldo, Humberto, me ajudem. Eu sei que é difícil, mas tem uma imagem que me chamou a atenção posso ser uma bobeira, e o professor vai falar aqui, eu queria que colocasse no telão. É uma imagem que pega a viga de lado. Vocês viram, gente, isso? Uma imagem que pega a viga de lado e que tem a viga diferente da altura do viaduto antigo. Vocês perceberam essa imagem? Eu não sei se alguém percebeu. É uma imagem de lado que pega de quina a nova estrutura com a antiga. É óbvio que ela tinha sofrido um baque ali, é óbvio, mas a gente consegue ter pelo menos uma referência do que não caiu, qual era a altura, se é que isso faz diferença ou não. Só me chamou a atenção. A outra, pode ir passando que eu vou mostrando aqui. Aqui a gente tem um caminhão, a cabine que foi em cheio, né, professor? Essas vigas são colocadas para quê, enquanto não chega a imagem? Essa é a vítima. Essas vigas são colocadas para quê ali na Transbrasil? Eles estão fazendo uma ampliação da pista. Então, eles precisam de elementos estruturais, vigas, pilares, tudo isso é alterado. É tarefa e é função da empresa que está fazendo essa obra fazer todas as sinalizações quanto a movimentações de cargas, de equipamentos. Essas sinalizações mudam dia a dia, porque você movimenta a carga diferente, equipamento diferente. Mas, por outro lado, nós não podemos deixar de falar que quem movimenta, transportadoras que movimentam grandes veículos, e aí não estou me referindo a essa transportadora, mas qualquer uma, ela precisa fazer um plano prévio, inclusive incluindo a possibilidade de alguma obra no caminho, ter uma rota alternativa. E para nessa imagem aí, Dudu, já precisa, já para aí, ó. Pode, aí, ó, isso, ótimo. O que eu chamo, pode vir para a próxima também, acho que a próxima está mais próxima, só para te cortando que é a imagem que chegou, não é a imagem que eu vi, mas olha só, essa cai, vem aqui comigo, essa cai, essa fica exatamente no lugar que era a irmã dela, colada. E esse é o antigo. Esse degrau aqui me chamou a atenção. Esse degrau me chama a atenção. Não chama, professor? Chama a atenção. É muito significativo. Se houve uma alteração nesse vão, e precisa verificar, e a perícia vai verificar se ela está dentro das normas previstas para o tráfego nessa região. Agora, é claro, houve um abalo aí, né? Sim, então a gente tem que considerar. Caiu, ainda existem outras essa imagem aqui, ó. Essa imagem, parou, Dudu. Essa imagem aqui, prepara a matéria, Daniel. Olha só a distância disso daqui, gente. Essa daqui é a nova, essa daqui é a antiga. Mas, Isabelle, ainda vão entrar outros elementos aqui, tá? Mas o que eu fico é o vão, tá vendo? Ó, o vão que me dá assim, ó. É óbvio que eu tô só aqui de palpiteira, aqui, ó. Mas tá vendo, gente? Eu vou apontar aqui, ó. Aqui tá o vão da antiga. Essa é a nova. Uma cai igual a essa e essa daqui é que continua como referência. É isso que me chamou a atenção. Eu só vou chamar rapidamente. Uma pergunta para ele, sabe por quê? Quando você falou aquilo ali de forma muito inteligente, falou que vão entrar outros elementos. Vai pra cima, mas né? enquanto não entram os outros elementos, ainda há o elemento que está lá que pegou o caminhão. Então, não sei se os elementos... Eu também fiquei com isso, Os elementos não tem que entrar sem entrar no de baixo. Com certeza. E outra coisa, quando no container você vai ver exatamente onde bateu, porque deve estar a marca no container. Então, você vai ver se aquela diferença ali... Ré e cai. Exatamente. Você vai ver se aquela diferença ali do degrau, eu estou dando aqui foi a que fez a diferença. Curioso, né? Foi a diferença na medida que você vai bater no container, né? Então, eu vou só... A gente vai responder, professor, essa pergunta pra gente, que são essas dúvidas que a gente tem olhando, assim, a princípio, a imagem. Mas a gente tem a reportagem do Daniel Penafirme, que foi até lá hoje pela manhã. Pode rodar. A enorme estrutura de concreto e aço foi retirada de cima do que sobrou do caminhão por volta das 5 da manhã. Depois disso, bombeiros precisaram cortar a parte do teto da cabine para tirar os corpos presos às ferragens. As vítimas foram identificadas como Adeir dos Anjos Peixoto, de 62 anos, o motorista, e David Sange da Costa, de 29, conhecido como Mineiro, que era ajudante do caminhoneiro. Olha, minha amiga Isabelle Benito, quando a viga foi retirada de cima do caminhão e, consequentemente, os corpos também, é que a gente pôde verificar o tamanho da destruição ali na cabine. Não sobrou absolutamente nada. Impressionante a força do impacto dessa viga enorme de concreto e de ferro sobre a estrutura do caminhão. Nós conversamos com alguns vizinhos aqui do local do acidente. Todos eles dizem a mesma coisa, que essa viga foi colocada aqui recentemente e que esse local sempre foi utilizado como uma rota alternativa à Avenida Brasil para os caminhões que queriam eventualmente fugir do engarrafamento. E mais, os vizinhos dizem que ontem mesmo houve um outro acidente, um pouco antes desse acidente que foi bem mais trágico. Passou um caminhão com negócio de papelão, o papelão caiu,
ficou cheio de papelão ali e hoje aconteceu isso. Testemunhas disseram que não havia uma placa sequer que alertasse os motoristas para a nova viga no local e o novo limite de altura. Sem sinalização nenhuma, eles não botaram sinalização. Eles tinham que ter botado a placa altura máxima, mas não colocaram. Se preocuparam simplesmente em fazer as colunas e não botar a sinalização adequada. A viga foi cortada em 2 pedaços, depois içada e colocada na Avenida Brasil, logo acima. Esse guindaste da prefeitura foi usado para remover o caminhão do local. Por que essa viga caiu? Será que fizeram direito? O caminhão sempre não passava aqui. Tem a medida do viaduto. Agora essa vida foi embora, as pessoas sentem saudade. Somente isso, não é verdade? O seu Célio, que é carreteiro, ele escreveu pra gente no Twitter, ele falou, eu nunca que um container está acima de uma carreta, acima do limite da altura permitido para passar nesses viadutos. Eu sou carreteiro e principalmente quando você carrega o container, as normas são internacionais de dimensões e é muito rígido para você carregar um container, é exigido para você transportar esse container. Professor, respondendo a pergunta aqui do Dr. Carlos, que também, assim como eu, prestou atenção ali naquela imagem, a batida no container dá para saber, porque a diferença do degrau, para a gente, do antigo, de quando as pessoas falavam que passavam o caminhão, é muito grande, isso é nítido, né? Sim. Os peritos vão analisar os danos no próprio container, na parte superior, porque há relatos de que o caminhão teria se chocado, parou, deu tempo dele analisar e dar a ré, poderia ter saído também, né? E aí, provavelmente, o dano fez com que a estrutura não resistisse, colapsou justamente em cima do cavalo mecânico, né? Uma tragédia. Uma tragédia como essa só acontece com um somatório muito grande de falhas, porque houve falha de sinalização, de acompanhamento da própria obra, mas também de planejamento, porque não é esperado que quem movimenta esse tipo de carga movimente e bata e faça uma colisão. Também é um outro ponto. Eu lamento muito pelas vítimas, a gente lamenta, são parceiros trabalhadores como nós, né? E é triste, mas nós temos um problema de cultura de segurança. Nós olhamos muito para a nossa segurança e não pensamos que é um trabalho conjunto. Se o nosso vizinho não cuidar do gás, vai explodir e vai nos afetar. Tudo é assim. Então, na medida em que eu não faço um planejamento, eu sei que tem uma obra ali, eu preciso tomar cuidado, porque normalmente acontecem problemas. E a obra, mais ainda. Tem que estar toda sinalizada, não passe, não vai, a limite é isso, é aquilo, se mudou alguma inclusive com supervisão, porque se você se aproxima de uma obra como essa, eu acredito que a obra ali não estivesse abandonada, alguém estava olhando. Não, foi retomada até, né? Não era uma pista, autopista, então dava para o caminhão parar, ele verificar se daria ou não, e também alguém da obra perceber que alguma coisa de errado ia acontecer. É um pacote de acontecimentos. Professor, muito obrigada pelas informações, pela explicação aqui. A gente tem as dúvidas, porque a gente, né, não é técnico na história, então trazer sempre assim é sempre enriquecedor. Muito obrigada, viu? Professor Gerardo, que sempre está aí disponível pra gente, tá? Olha só, 12h48, mãe morre depois de um parto normal em uma maternidade.